a gente tá entrando falando de política, vocês querem falar disso? Podemos, o que você quer Podemos? A gente vai, as cadeiras vão ficar em paz, né? falar? Tô tranquilo aqui, cara. Só vou colocar Bom, a as gente viu que a gente vem falando de associação, de resolver problema, de tentar moralizar o mercado, tudo mais. E eu vejo que a política é o exemplo hoje, tá? No geral, do que a gente não quer ver. Você entendeu? Porque é o seguinte, a gente viu os debates lá, aí tá, Datena falando que o outro é bandido, Marçal falando que não sei o quê, e que um debate pra falar de proposta, aí o Nunes o outro é cheirador, que, cara, isso é debate? Você Debate entendeu? de acusações. Pô, Mas, ó, que- eu escutei o Bonner falar, eu achei interessante o que ele falou. Ele falou assim, que a rede social já tá trazendo isso daí, né? Que você vai xingar o outro, e você, então assim, isso só refletiu na política. Sim, sim. Essa... Comportamento. o comportamento e a falta de ética, de não ter nenhuma coisa que, você xinga o cara lá, manda ele... Se não acontece nada com Em você, rede cara. pública, né, cara? É. Entendeu? Então, E- assim, eu achei legal o que ele falou, que é muita o reflexo mesmo do que tá sendo hoje em dia o ser humano na rede social. Não, e a gente tá numa época até que, tipo assim, é que a gente tá dando mais atenção ao ódio do que cara, foi o que eu tava falando pra vocês aqui, até que vocês discordam disso, mas pra mim, o Pablo Marçal perdeu a eleição nessa última cartada final que ele deu do laudo do Boulos. Eu quero muito que o Boulos perca a eleição, né? Pra mim, o pior cenário é o Boulos ganhar, mas eu não quero ganhar dele fingindo que ele é um cara, um drogado, sabe? É tipo, cara, você ganha na urna, ganha nas ideias, nas propostas. Se a gente aceita esse jogo, vale tudo pra ganhar um jogo, vale tudo então enganar o cliente. Porque o objetivo não é ficar mais rico, né? Vale tudo, entendeu? Sabe o que eu tô falando? Então, assim, a gente não pode apoiar isso e não apoiar que o cara engane o cliente, entendeu? Porque é a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos falar da questão da política que você estava falando. As propostas, a gente tem... A maioria aqui, quantos anos você tem? 35. Então a gente tá falando de 35 a 40 e poucos anos, né? Certo. A gente, todas as campanhas, a gente só viu falar de proposta, e nunca ninguém fez... Nunca dá nada. Nunca deu nada. Aí o Marçal foi um gênio, pode gostar, pode não gostar, falar que foi ético, falar que não foi ético. Ele falou, cara, proposta ninguém quer ouvir. A galera quer se Ouvir sentir a representada, xingar o político que nem eu vou xingar. Tá bom, mas nem Calma, parou no deixa eu xingamento, terminar. Cláudio. Calma. Ele atravessou uma linha Passou que a ele linha. poderia passar. Perfeito. Isso eu concordo contigo. Mas o que ele fez, ele representou todo mundo falando na cara dos políticos. Cara, você é isso, você é aquilo outro. E funciona. Porque, na verdade, tem duas formas de ver a coisa. Pela razão ou pela emoção. E emoção sempre ganha, cara. Ele emocionou todo mundo. O cara é... A galera fala, é ex-coach. Não, ele já foi coach, ele continua sendo coach. Ele já foi atendente de telemarketing, ele consegue sentar ali numa PA e continuar atendendo. Então, o que ele fez foi exatamente isso. Ele sabe usar a internet como ninguém sabe utilizar a internet. Ele tem investimento ridículo perto do investimento que os outros tinham. E conseguiu todos os jornais falar dele, falar bem ou mal. E ele entendeu que aquilo funcionaria. E funcionou. Então, funcionou muito bem. Ele ganhou 1.700.000 votos lá, certo? Só que é o seguinte, E na hora que ele atravessou a linha, ele perdeu. Não, então, mas eu quero dizer o seguinte, ele é um showman, certo? É um showman. Só que a gente quer que esse tipo de comportamento... Porque uma coisa é você assistir um show disso acontecendo, outra coisa é você eleger um cara pra prefeitura. A questão mas sabe qual que é o Entendeu? ponto todo? É outra coisa. Porque é o seguinte, mano, se a gente... O que aconteceu? Quando o presidente, muita gente fala, esse cara tem um bandido e tal. Aí a gente tá aceitando, então, que os maus exemplos tomem esses lugares de poder? Sim, a gente tá aceitando. Então, mas é esse caminho que a gente vai seguir? Não, mas a gente tá aceitando. Então, mas A diferença do... Então... Mas o político, por fundamento, já é errado na nossa cultura. Mas tá errado o pensamento, Tudo você entendeu? bem, Porque tudo não bem. é isso. Mas vamos... Então, mas ó, a gente que é empresário, a gente, igual você, tá fazendo associação pra quê? Pra gente lutar pelos nossos direitos também. Então, por exemplo, teve uma época que eles cancelaram o engate porque engate não podia. O LED não pode. Então, assim, como que a gente vai conseguir uma coisa séria como um político na associação? Certo. E aí a gente só vê que assim, que a política não é séria, mas a quantidade
de pessoas, se o cara vê que tem e que talvez vote nele, isso talvez você consiga reverter pra alguma lei pra você, entendeu? A questão é o seguinte, cara, não é assim, eu não coloco todo político no mesmo balaio, entendeu? Eu não falo assim, a política não é séria. A política não está séria hoje, mas existem políticos sérios. Pode ser minoria? Pode ser, mas existem eles. E a questão é, o show aqui dá mais voto do que a proposta, do que o sério, entendeu? Essa é a questão. Então, assim, não importa se você concorda ou não concorda com o Marçal, com o Nunes ou com o Boulos, não importa. Se ele estiver jogando as regras dentro do certo, ok. Saiu desse ponto, não importa se a gente concorda ou não. Ele tá saindo do jogo, entendeu? Pode falar. Minha mera opinião, tá? Minha mera opinião. A política sempre foi uma palhaçada. Já começa por mensalão, já começa por dinheiro na cueca, já começa por ex-presidiário, e aí vai. Aí estão querendo entrar num embate de uma pessoa que veio e desestabilizou todo o sistema. Igual a gente tá querendo fazer uma associação, mudar o cenário. Cara, se você não usar ferramentas diferentes, usar conceitos diferentes de forte impacto, porque falam que ele é ex-coach. Beleza, mas um ex-ladrão tá na presidência. O ex-coach é o de menos, ele poderia ser ex-coach. E o coach é uma puta da profissão. É uma profissão decente, cara, que ajuda. Existem coaches maravilhosos. Muito. Não é, ser coach não é o problema. Não é o problema. Entendeu? Mas virou motivo de piada, né? Mas a piada maior é a política. Só que eles querem tirar o foco da política, né, e colocar no coach, colocar no show que o Marçal tava fazendo. Porque o cara é um gênio, convenhamos, eu concordo com o Claudio. Não, ele é um puta ele desestabilizou todos. Entendeu? Ele desestabilizou todos, tirou todo mundo fora do sério. E não tá errado, ele tinha que fazer aquilo ali mesmo, tinha que mostrar. Ele mostrou o que cada um é. Concordo. É só isso que ele fez, ele só mostrou o que cada um é, atrás das câmeras aqui, é bonitinho a gente tá conversando. Mas o que nós somos fora dos bastidores? Ele conseguiu extrair isso dos caras. Calma aí, então eu vou falar. No caso do que ele fez com o Boulos, tá? Eu não gosto do Boulos, pra mim é o pior cenário. Eu votaria contra o Boulos em qualquer situação. Mas o que ele fez com o Boulos, eu não acho que ele fez. Eu não acho que é o certo, entendeu? Ele não deveria ter feito isso. Não sei, ele pode ter passado alguns limites ali. Completamente. Concordo. Pra mim, ele passou do limite completamente. Sabe por quê? Imagina, o Marçal, ele é um cara muito popular na rede social, tem muito seguidor. Imagina se você fosse o adversário político dele. Você não precisa, né, desmoralizar. Pro seu filho que tá ouvindo, fala, ó, tá aqui um laudo que o Renato usa cocaína. Eu penso assim, não precisa desmoralizar o outro pra você ganhar voto. Não. Pra você crescer. Você não precisa falar mal do seu concorrente. Você pode falar mal dele, mas desde que esteja dentro das linhas. Você pode falar, não, o Ricardo Nunes ou o Boulos é um péssimo político, que esse cara é um esquerdista, ele pode falar à vontade disso. Agora, você tem que ter um limite. Primeiro, eu vou forjar um laudo pra ganhar uma eleição do que o cara é usuário, você entendeu? Mas assim, a gente tá vendo só, né, a pontinha do iceberg, a gente não tá vendo o contexto. O que tá por trás desse laudo aí? Ninguém sabe também, né? Então, mas ninguém tá lá, né? Eu nunca vi a polícia ser tão rápida. Sim, mas entendeu? Definir que o laudo é. Não, a questão cara, política é o seguinte: você acha realmente que o Boulos não foi lá e pressionou todo mundo ali, até o partido do Boulos? Não, o que eu acho, se eu fosse o Boulos, eu tinha quebrado na hora. Que ele falou: ó, entre a gente tem um candidato aqui que usa cocaína. O Ricardo Nunes foi no outro dia e já fez exame. É que eu achei estranho também. O Boulos deveria ter feito o exame. Pera aí, se eu sou honesto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar, eu tenho que provar. Cadê as evidências? Bom, vou esfregar na cara desse cara aqui e acabar com os votos dele aqui. Ó, você tá falando aqui, meu cara? Ó. Então, o Boulos deixou pra fazer isso no final agora. É tão né? difícil criar conteúdo. Não, então, mas é tão difícil criar conteúdo que o cara me ajudou. Falou, nossa, já tenho o que fazer amanhã. Já sei o que eu vou postar na internet. Acabou. Eu, no lugar dele, faria isso. Eu, no lugar dele, faria isso. Mas você entende que, cara, a gente não tem que escolher prefeito com essas coisas aí, você entendeu? Mas por quê? Como que a gente tem que escolher, então? Me fala. Na minha visão, a gente tem que escolher um prefeito que, primeiro, a gente tem no mundo ideal, seguindo as propostas, se você ideologicamente apoia aquelas propostas, e se aquele cara tá seguindo as regras daquele jogo. Você entendeu? Cara, é um jogo. Porque senão, Cláudio, o que eu tô falando... Qual é a diferença de ganhar um jogo? Você fala assim, o cara fala que o Renato, o mal profissional lá de São José dos Campos fala, não, esse Renato é um bandido, que não sei o que e tal. Qual que é a diferença disso? Mas vamos lá. Se o cara, a única opção dele é que o cara acredite que ele é o melhor profissional que você, sendo que ele tá mentindo. Só pra terminar o assunto de político, dentro dos candidatos, não precisa falar o nome de quem. Teve algum candidato que foi alguma proposta que você falou, cara, realmente essa proposta condiz e é possível fazer durante esses 4 anos?
Eu vi a própria. Não necessariamente A própria Tabata Amaral, eu vi propostas ali que me agrada, né? Mas eu não tô Você falando. acha que ela desenvolveria? Se ela conseguiria Não sei, eu tô desenvolver? falando da proposta, que aqui no Brasil você pode falar qualquer coisa. Eu é acho nem que a- proposta é o que vai diferente. acontecer ou não vai. Proposta é diferente de propósito. A gente fala tanta coisa, cara. É tão fácil de falar. É fácil. É fácil falar. Não, então, mas Proposta eu tô é fácil. falando, mas. Agora, propósito é o que o Nunes fez, o que o Nada, Dateira nada, fez na não. vida dele, o que a Tabata fez. Só pra cortar, o primo rico, o Thiago Nigro, fez o estudo do crescimento de todos os candidatos. Eu acho uma forma legal de votar. Fala, vamos ver quem sabe gerir o próprio caixa. Dá uma olhada nesse vídeo do Thiago Nigro. Então, pra mim, cara, a política não tem solução. Eu jogo ela de lado e acabou. O que a gente pode fazer pra utilizar da política é criar associação, isso eu acho válido, conversar com os políticos e qual que é a nossa moeda de troca é, cara, se fizer algo interessante pro nosso meio, que eu chamo de automotivo, Já pode ser acessório, pode ser mecânico, vai te trazer bastante voto.